Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje vamos ver aí que os astrônomos conseguiram detectar mais uma FRB, uma Fast Radio Burst, ou seja, uma rajada rápida em ondas de rádio, uma rápida explosão em ondas de rádio. O problema é que as FRBs, a gente já sabe que elas são algo assim super misterioso, né? A gente não sabe muito bem o que gera as FRBs e tudo mais, algumas são repetidas, outras não. E agora eles detectaram ela num local muito incomum, o que deixa elas mais misteriosas ainda. Vamos entender essa história toda, mais uma FRB detectada e mais uma FRB que aprofunda ainda mais os mistérios do universo. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. É o seguinte, eu sei que o clima não está nada bom para a gente falar de astronomia, né? Tá rolando uma guerra aí, ou pelo menos um bombardeio praticamente unilateral, né? A Rússia aí invadindo e bombardeando a Ucrânia, um clima pesado, um clima tenso, um clima de guerra, mas vamos usar aqui, né, a astronomia, vamos usar a ciência com um momento aí da gente fugir um pouco, né, dessas notícias, né? A gente tem que ficar sabendo, mas só pra gente dar uma fugidinha um pouco, para dar uma espairecida na mente, beleza? É o seguinte, hoje no Ciência Sem Fim eu vou estar lá com a NED e nós vamos responder perguntas enviadas por vocês. E como que eu envio a pergunta, Sérgio? É o seguinte, entra aí no Instagram do Ciência Sem Fim, @Ciência Sem Fim. Entra aí no Instagram agora, lá vai ter um Stories que tem uma caixinha de pergunta. Então você vai lá e clica e deixa a sua pergunta que nós vamos ler ela durante o programa hoje mesmo, daqui a pouquinho, 8 horas da noite, beleza? Então faça isso agora para você ter sua pergunta lida. Combinado? O clima não está bom, mas mesmo assim vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Muito bem. Lá em 2007, os astrônomos descobriram um fenômeno no universo que chamou muito a atenção deles. Esse fenômeno levou o nome de FRB, em inglês quer dizer Fast Radio Bursts, ou seja, explosões ou rajadas, né, rápidas que ocorrem com a liberação de ondas de rádio. Alguma coisa em algum objeto acontece no universo, alguma coisa ali que libera uma grande rajada de ondas de rádio, só que muito rápido. Para vocês terem uma ideia, é o seguinte, em cerca de um milésimo de segundo, as FRBs liberam tanta energia quanto o Sol libera em dias. Então, você pega a energia que o Sol libera em dias, coloca tudo em 1 milésimo de segundo e isso é FRB. Como é uma energia, né, de altíssima energia, isso é propagado nas ondas de rádio, tá? Porém, todo o universo, os astrônomos acreditam aí que muitas centenas de FRBs disparam todos os dias, mas elas não são fáceis de serem registradas. Por quê? Porque são eventos que duram milissegundos. É muito rápido. Então, ou você está olhando para aquele momento, para aquele ponto do céu onde ocorre uma FRB, ou você nunca vai detectar uma FRB. Como eu falei, é um fenômeno que foi descoberto aí em 2007, a gente não tem tantas descobertas ainda, tá? A gente não sabe quando que a próxima vai acontecer e nem onde a próxima vai acontecer. Hoje já existe um equipamento na Terra chamado CHIME, que fica lá no Canadá, que ele teria sim ele já detectou, na verdade, centenas de FRBs, tá? Então, os astrônomos estão indo atrás, construindo equipamentos para detectar mais FRB. Por quê? Porque todo fenômeno que você quer entender, isso é uma lição da ciência pra gente. Tudo que você quer entender, todo fenômeno que você quer entender, quanto mais desse fenômeno estudado você tiver, melhor vai ser o entendimento. Você não pode observar uma FRB e a partir dela tirar a conclusão. Então, quanto mais FRBs você detectar, melhor. Só que elas são difíceis de ser detectadas e daí é que nasce todo o grande mistério sobre as FRBs. Para a sorte dos astrônomos, algumas se repetem
isso mesmo. Então as FRBs já eram misteriosas, aí os astrônomos descobriram que algumas se repetiam, ela ficou mais misteriosa ainda, mas o fato delas se repetirem é muito bom. Por quê? Porque são eventos que duram muito pouco. Se eu detectei uma e ela começa a se repetir, é muito bom porque eu consigo ficar observando ela mais tempo e aí eu consigo entender ela melhor, tentar detectar o local, a origem dela, a natureza dela. Então tudo isso é muito bom, tá? Então, e isso mostrou também que o que gera as FRBs não poderia ser totalmente destruído nesse fenômeno. Imagina uma supernova. Uma supernova resulta na destruição de uma estrela. Então, quando você vê a explosão de uma supernova, daquela estrela só vê ela uma vez. As FRBs começaram a pensar que poderia ser algo parecido com isso. Mas quando eles viram que ela se repetia, quer dizer que o fenômeno que gerou ela não destruía esse objeto totalmente, porque elas se repetiam. Então, isso aí é um fato muito importante. E aí, com isso, os astrônomos conseguiram detectar aí pelo menos umas cerca de 20 FRBs que se repetem no universo. Então, isso aí é FRB, Fast Radio Burst, chegou-se até a falar, né, muito legal a história da FRB, porque como a gente não sabia nada do que elas eram, chegou-se até a cogitar que elas seriam os motores de naves alienígenas, e por isso que dava aquela rajada, que é quando o ET acelerava a nave dele. Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente não sabe o que é, a gente vai atrás de qualquer explicação para isso, e as FRBs passaram por isso também. É um dos objetos mais intrigantes que a gente tem no universo hoje em dia. Muito bem, então. Os astrônomos agora, recentemente, estudaram uma FRB que se repetiu, tá? Uma FRB muito interessante, que levou o nome de 2020 0120E. E lembrando que essa aí é a data que ela foi, né? Só para vocês terem uma ideia, ela foi detectada no ano de 2020. Como que eles conseguiram detectar essa FRB? Eles usaram para isso o chamado VLBI, que é a rede europeia, né, que usa 12 radiotelescópios, e esses radiotelescópios eles são apontados para o mesmo lugar do universo ao mesmo tempo, e isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Que a gente cria o que a gente conhece como interferometria. E quando eles fizeram isso, os astrônomos descobriram que essa FRB ela vinha de algum lugar ali perto de uma galáxia conhecida como M81, uma galáxia que está apenas a 12 milhões de anos-luz de distância na constelação de Ursa Maior. E aí, a primeira coisa dessa FRB, ela já é a FRB extragaláctica mais próxima já detectada pelos astrônomos. Isso é uma primeira coisa que a gente tem que ter, tá? Isso é a primeira coisa. Entre fevereiro e abril de 2021, para vocês terem uma ideia, a equipe de astrônomos detectou um total de 5 rajadas, 5 explosões vindas dessa mesma FRB. Usando a interferometria, a equipe de astrônomos conseguiu identificar a posição dessa fonte repetidora com uma precisão de apenas 1,25 milissegundos de arco. Isso aí é a distânciazinha que eles conseguiram. E aí é que veio o grande mistério dessa FRB. Quando eles fizeram isso, eles descobriram que essa FRB vinha de um aglomerado globular de estrelas. E aí você vai perguntar por que isso causou tanto espanto nos astrônomos. Muito bem. Desde que começou os estudos das FRBs, os astrônomos chegaram a uma conclusão de que muito provavelmente as FRBs eram causadas pelas magnetars. Magnetars são estrelas de nêutrons recém-nascidas, tá? Como que nasce uma estrela de nêutrons? Tem uma explosão de supernova, o carocinho que sobra tem menos que 3 vezes a massa solar, você criou uma estrela de nêutrons. Essa estrela de nêutrons começa a girar muito rapidamente, fica altamente magnetizada e ela cria um objeto chamado de magnetar. Isso é uma magnetar. Os estudos que são feitos hoje mostram que muito provavelmente a origem das FRBs é de uma magnetar. Magnetar é uma estrela de nêutrons que nasceu recentemente, seria algo novo. Aglomerado globular, que é onde os astrônomos detectaram essa FRB específica, é um local, é uma aglomeração de estrelas muito antigas, estrelas até que possam ter perto da idade do próprio universo. E aí é que vem a questão, como
Se a FRB vem de uma estrela que foi recém-criada, como que eu estou detectando uma FRB em um lugar onde eu tenho estrelas que são muito velhas? Isso aí, pronto, né? Criou toda intrigou demais os astrônomos, aliás, intriga eles até agora. Então vamos lá, né? Provavelmente pode ser uma magnetar, sim. Uma magnetar se origina de uma estrela de nêutrons, como eu falei. Então, vamos atrás de uma maneira de criar estrelas de nêutrons em aglomerados globulares. Tem isso? Bem, pode ser, tá? Então, o que os astrônomos falaram, né? Como os aglomerados globulares eles têm uma alta densidade estelar, pode ser que contenham ali muitas estrelas binárias, beleza? Se uma anã branca, por exemplo, extraiu matéria de uma companheira dela, ela pode ter ganho massa o suficiente para se colapsar como uma estrela de nêutrons. E aí ela deu uma origem ao magnetar, e aí ela deu origem a essa FRB. Isso é uma explicação. A outra explicação, uma explicação alternativa, é a fusão de duas anãs brancas. Uma anã branca e uma estrela de nêutrons, por exemplo, ou talvez duas estrelas. Então pode ser fusão de duas anãs brancas, fusão de uma anã branca com uma estrela de nêutrons, ou até de duas estrelas de nêutrons de baixa massa. Qualquer colisão desse tipo pode levar a um colapso maior e ao nascimento de uma estrela de nêutrons altamente magnetizada, ou seja, qualquer uma dessas fusões que eu falei aqui para vocês podem gerar uma magnetar e pode ser então a origem dessa FRB que eles detectaram agora, tá? Então, esse é uma uma coisa muito misteriosa, é um sinal, já é misterioso o suficiente. E o local onde ele nasceu é totalmente incomum, então deixa ele ainda mais intrigante, ainda mais misterioso, e isso foi o que os astrônomos pretendem agora descobrir. Como que eles podem descobrir isso? Tentando observar mais FRBs originadas em aglomerados globulares. Como que eles podem fazer isso? Pegar grandes redes de telescópios, rede de radiotelescópios, no caso, apontar para vários aglomerados globulares que você tem por aí e tentar ver se você consegue detectar alguma coisa vinda dali. Se você detectar outra FRB vinda de um aglomerado globular, aí a gente pode começar a ter uma ideia do que aconteceu. Hoje, tem como falar? Não tem. Por quê? Porque eu já falei para vocês, a gente não pode tirar conclusões definitivas apenas com um caso. A gente só tem uma FRB hoje que tem origem num aglomerado globular. Como que os astrônomos vão tirar toda uma conclusão de como ela se originou se a gente só tem uma amostra para a gente estudar? Então é preciso estudar e entender as FRBs, são os eventos aí de altíssima energia que acontecem no universo, e os astrônomos estão tentando descobrir então o que causa, o que gera as Fast Radio Bursts. Uma coisa que agora eles já sabem, muito provavelmente magnetar é uma maneira de gerar ela. Outra maneira, essa magnetar ela pode estar isolada, ela pode estar em algum determinados ambientes da galáxia, mas também agora com essa detectada em aglomerados globulares, pode ser também uma origem de FRBs, ou seja, as FRBs, e isso que deixa a coisa mais complicada ainda, elas podem ter diferentes origens, diferentes processos podem gerar as FRBs, e é isso que os astrônomos querem entender. Então tá aí, trabalho muito legal, trabalho que saiu na Nature essa semana, porque todo o trabalho de FRB sai na Nature, tá? Basicamente é isso que acontece, porque as Fast Radio Bursts intrigam de verdade os astrônomos. Então tá aí um sinal misterioso com uma origem incomum, intrigando a mente dos nossos queridos astrônomos. Esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância e ajuda mesmo. Então, senta ali o dedo no like, porque você dando like, o YouTube vai entender que você está interagindo com o vídeo, vai aumentar o alcance desse vídeo. Então, faça isso. Não se esqueça, vá lá no Instagram do Ciência Sem Fim e deixe sua pergunta na caixinha, que daqui a pouco, 8, 8h30 da noite, eu e a Ned estaremos respondendo lá no Ciência Sem Fim para todos vocês. Combinado? E não se esqueça também do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!